O evento de Bolsonaro, como nós imaginávamos e esperávamos, foi um verdadeiro fiasco. Ele até conseguiu a foto que desejava, mas ele não vai conseguir propagar internacionalmente que ele é um perseguido político, o grande objetivo dele. A foto de Bolsonaro também não demonstra força, porque a quantidade de pessoas que foi uma quantidade pequena. Se não fosse uma quantidade pequena, a polícia militar, nas mãos de Tarcísio de Freitas, aliado de Bolsonaro, teria mostrado pelo menos uma estimativa, o que não aconteceu. Uma prova inequívoca que foi um fiasco, foi um vexame. Bolsonaro se mostrou alguém com medo em uma prisão iminente, porque ele até pediu anistia. Mas como nós imaginávamos também, Michele roubou a cena, fazendo um discurso muito mais forte do que o de Bolsonaro. Na sua opinião, o evento foi um fiasco? Você acha que Bolsonaro atingirá os objetivos de falar que ele é um perseguido político? Coloque a sua opinião, se você concorda que foi um fiasco, deixa o like e se inscreva no canal. Eu vi ao longo do dia muitas análises equivocadas a respeito desse evento de Bolsonaro, que, repetindo, foi um fiasco. Mas não um fiasco por conta daquilo que estão dizendo. Muitos comentaristas estão errando porque não estão avaliando o evento de Bolsonaro sob a ótica dele. Não adianta você analisar do seu ponto de vista, você tem que ver pelo objetivo de Bolsonaro. Bolsonaro, desde o início, não queria dar uma demonstração de força com esse evento. Ele queria se defender. Se Bolsonaro quisesse demonstrar força, ele iria esticar a corda, ele iria fazer ataques ao STF, desafiando o judiciário a prendê-lo. E não foi isso que Bolsonaro fez. O objetivo de Bolsonaro também não era mudar a percepção do judiciário a respeito dele, porque Bolsonaro sabe que a prisão é inevitável. E Bolsonaro, como alguns comentaristas falaram, não vai frustrar os seus aliados ou seus apoiadores com o discurso que ele fez hoje. Um discurso brando, um discurso ameno, um discurso de um pobre coitado, alguém que está demonstrando medo. Por quê? Os aliados ou os apoiadores de Bolsonaro sabiam que ele faria esse tipo de discurso. O objetivo de Bolsonaro, hoje na Avenida Paulista, era conseguir uma foto. Uma foto para repercutir internacionalmente. E esse foi sempre o objetivo dele. Desde o início, quando esse evento começou a ser gerado por Silas Malafaia. Ele conseguiu a foto? Sim. Só que não serviu para nada, pessoal. A quantidade de pessoas na Avenida Paulista foi um fiasco. E não foi esse motivo do fracasso do evento de Bolsonaro e do fracasso com a foto. Falaremos disso daqui a pouco. A quantidade de pessoas que esteve em São Paulo foi um verdadeiro fiasco. Bolsonaristas falaram em torno ali de 1 milhão de pessoas. Não. Se o evento tivesse sido um sucesso, a Polícia Militar de São Paulo, que é comandada por Tarcísio de Freitas, governador aliado do ex-presidente, teria dado uma estimativa. Por que não deu? Porque a quantidade de pessoas foi irrisória. Ah, mas nós tínhamos ali muitos quarteirões da Paulista. Não, nós tínhamos pessoas concentradas em frente ao MASP e depois estava espraiado. A quantidade ali de 15 mil pessoas que nós estávamos estimando é mais ou menos um número. É mais ou menos o que aconteceu. Não deu nem as 300 mil que o Silas Malafaia falou. Muito abaixo disso. O erro foi de Silas Malafaia que quis estimar. Nesse tipo de evento você não estima, você não dá um número de comparação. Porque esse número que Silas Malafaia estimou era o número da expectativa dos bolsonaristas. Isso não aconteceu. Ficou muito, mas muito longe disso. Como eu falei, Bolsonaro conseguiu a foto? Conseguiu. Mas ele não deu a demonstração de força. Bolsonaro está acabado, pessoal. Bolsonaro acabou. Ele não consegue mobilizar uma quantidade suficiente e satisfatória de pessoas como ele fazia no passado. Talvez Michele consiga, mas falaremos dela daqui a pouco. O objetivo de Bolsonaro no dia de hoje era fazer com que houvesse uma propagação da narrativa do perseguido. Uma propagação internacional. Bolsonaro falou, e a revista Veja trouxe a informação, de que quando ele for preso, quando sair a sentença assinada por Alexandre de Moraes, ele não vai fugir. E ele não vai para um bunker. Óbvio, não tem como ele fugir para o exterior, porque ele está com o passaporte cassado. Não tem como ele se refugiar no Brasil, porque ele é amplamente conhecido. Não tem como ele ir para bunker nenhum. Para onde ele vai? Não tem como. O que Bolsonaro vai fazer é tentar promover um levante popular de alguns segmentos da sociedade. Agronegócio, religiosos e outros. Militares, talvez. Mas ele não vai conseguir fazer isso. Bolsonaro não tem essa chance. Bolsonaro quer fazer um levante porque ele quer criar uma comoção nacional em torno da prisão dele. E hoje, dia 25 de fevereiro de 2024, foi o primeiro passo
para essa comoção, para cumprir essa estratégia dele. Esse era o objetivo do evento. Foto, propagar para a comunidade internacional que ele era um perseguido. Da mesma forma que Lula conseguiu fazer sem respaldo internacional, Bolsonaro não conseguirá ter esse levante e não vai conseguir escapar da prisão ou reduzir a pena dele. Porque o mundo vê Bolsonaro como um pária. Bolsonaro é alguém que não é relevante no mundo e o mundo quer a prisão do Bolsonaro. Isso ficou claro para nós no discurso. Um discurso de vitimização, um discurso de perseguição. Bolsonaro iniciou o discurso dele falando sobre órfãos de pais vivos, aqueles que estão presos. Por que ele fala órfãos de pais vivos? Ele começa a falar que, ou dar a entender, que ele pode perder a vida caso seja preso. E é muito interessante que no discurso dele, Bolsonaro começou a falar: vamos deixar 2022 para lá, é uma página virada, daqui para frente nós sabemos o que nós temos que fazer. O que nós temos que fazer? Sempre o discurso dúbio. Pode ser o voto impresso? Pode ser o voto eletrônico? Pode ser um golpe de Estado? Pode ser qualquer coisa, porque Bolsonaro é o rei dos discursos dúbios e ele fez isso nesse discurso. Bolsonaro fez um discurso de perseguição. Estou sendo perseguido por joias, por cutucar uma baleia e até por um golpe de Estado. Mas essa perseguição contra nós não pode ficar assim. O parlamento tem que fazer um projeto para anistiar aqueles que estão presos. Aqueles que estão presos, mas aí é uma fala minha, aqueles que serão presos, no caso ele. Bolsonaro no discurso mostrou que ele está com medo. Bolsonaro teme a prisão, ele sabe que vai ser preso. E é muito importante entender que Bolsonaro tem o discurso para rebater a tese do golpe de Estado. Ele falou: para ter o estado de sítio eu preciso do Congresso. Para ter um golpe de Estado eu preciso de tanque na rua. Eu preciso do povo ao meu lado, coisas do tipo. Não dá para dar um golpe de Estado sem armas. E Bolsonaro sabe muito bem como rebater, como destruir a tese do golpe. Insistir na tese do golpe de Estado é enfraquecer a condenação de Bolsonaro e fortalecê-lo. Ele sabe como rebater. Bolsonaro está com um golpe de Estado como ele tinha em 2018, na época da campanha para a presidência da República, o discurso pronto para rebater as acusações que ele era homofóbico, que ele era machista, coisa do tipo. As pessoas não pegavam Bolsonaro por onde tinham que pegar, reiteravam discursos que ele já sabia como responder. E agora é a mesma coisa. Ainda bem que Alexandre de Moraes sabe como prender Bolsonaro. Bolsonaro não vai ser acusado por Alexandre de Moraes por uma tentativa de golpe de Estado. Não. Bolsonaro chefiava uma organização criminosa que tinha como objetivo dar um golpe de Estado, ou melhor, destruir as instituições republicanas. Bolsonaro pode falar: eu não dei nenhuma ordem, você não deu. Mas o general Heleno estava espionando seus adversários usando as estruturas do governo para desmoralizar, ou as estruturas do Estado para desmoralizar a própria República. Anderson Torres usou a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal para bloquear os acessos de votação a Lula no segundo turno. Você sabia de tudo isso? Você atuou para coibir isso? Não. Você pode não ter dado ordem, porque como no discurso você fez um discurso dúbio, você sempre falava de modo dúbio, mas as pessoas faziam, você sabia e você não fez absolutamente nada. Então, Bolsonaro, você comandava uma estrutura, comandava uma organização e por conta disso você vai ser preso. Se as pessoas atacarem Bolsonaro e colocarem nesse ponto que ele sabia das coisas e das ilegalidades do governo dele, ele não tem como escapar. E não tem mesmo. Essa é a tese do Alexandre de Moraes, que vai levar Bolsonaro para a prisão. Uma tese implacável. Só que, como nós previmos que iria acontecer, Michele roubou a cena do discurso de Bolsonaro ou do evento de Bolsonaro. Bolsonaro discursou por 22 minutos, Michele por 15. E Michele fez aquilo que ela sabe fazer de melhor: liderar o bolsonarismo. Bolsonaro já não lidera mais o movimento como Michele lidera, porque o movimento de Bolsonaro, ou o bolsonarismo, se transformou para um movimento religioso. E Michele falou, não com essas palavras, mas ela mostrou que ela não se importa em misturar política e religião. Porque para ela, política e religião são a mesma coisa. Michele vê a política e a religião como uma coisa só. O discurso de Michele foi um discurso político e religioso. Ou seja, é a mesma coisa. Ela não faz um discurso político misturado com religião, como o pastor Marco Feliciano faz. Não. Para ela é a mesma coisa. Michele que tem a força para liderar o movimento bolsonarista. Ela mostrou isso no discurso na Paulista. O evento da Paulista foi surrupiado por Michele.
falseando o choro, uma coisa assim, que é um discurso para muitos patético, mas para os bolsonaristas muito forte. Porque ela não desassocia política e religião. Ela imputa Deus em tudo. E ela falou, o exército de Deus está aqui. Ou seja, os que estão aqui, os patriotas, são o exército de Deus. E vocês vão ajudar a resgatar a nação para nós. Muito forte o discurso de Michele. O discurso que esmaga Bolsonaro. Mas falaremos disso em um vídeo futuro.